já que a gente leu no começo do culto os 22 versículos que Salomão, porque ele olhou para sua mãe, é interessante isso, né? Salomão olhou para sua mãe e, diante do que ele viu na sua mãe, ele termina, já que ele falou várias coisas, né, sobre a mulher sem valor e a mulher sabedoria. O livro de Provérbios ele é cheio, ele faz essa comparação. A mulher que teme ao Senhor, que é a mulher sabedoria, e muitas vezes ele aconselha o seu filho para ter cuidado com essa sedução. Então, para a sedução do mundo, e para representar essa sedução do mundo, Salomão usou a figura de uma mulher, a mulher loucura, né? Como que ela atrai seu marido, como que ela atrai como laço outras pessoas para destruir a vida, principalmente dos jovens. Então, já que ele falou muita coisa usando a figura da mulher, ele percebeu, acho que caiu a ficha no final, ele falou, puxa, mas existe a mulher que teme ao Senhor, e ele olhava na figura da mãe dele e ele percebia todas aquelas qualidades. Então, ele termina o livro de Provérbios citando 22 versículos, né, sobre qualidades da mulher que teme ao Senhor. Não é uma mulher que consegue por si própria aquelas qualidades. A base, o alicerce dela se tornar aquela pessoa tão honrada é porque ela resolveu temer ao Senhor. E ao temer ao Senhor, isto é, colocar Deus, os princípios de Deus na sua vida, reconhecer Deus em todo momento, ela se torna aquilo reflete o caráter de Deus, a imagem de Deus vai fazer parte da vida dela, e não é algo pesado, não é algo difícil, uma luta, ela tem que ser aquilo, ela se vigia, não. Por ela temer ao Senhor, aquilo flui naturalmente, e ela não tem lutas de escolher desse jeito ou daquele jeito. É uma coisa que flui. É aquilo que Jesus Cristo falou, aquele que vier a mim e beber da água que eu lhe dei, jamais terá sede, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, Salomão percebeu na sua mãe aquelas qualidades. Durante as próximas 2 semanas, e hoje comecei hoje, por causa disso que aconteceu, eu falei, deixa eu brincar um pouquinho com esse texto. Então, ali nos 22 versículos, a gente vê 14 qualidades, assim, traços de caráter dessa mulher. Então, hoje eu comecei com o primeiro. Espero que, se eu não colocar amanhã, me liga, manda uma mensagem. Esqueceu. Porque eu estou numa fase de esquecer qualquer coisa, né? Se um dia a Rosana ficar aqui e eu for embora, liga para mim e fala, esqueceu a sua esposa aqui. Então, nós estamos numa situação assim. E aí a ideia é que cada dia eu coloque. Então, em 2 semanas, a gente faz todas as 14 qualidades, traços de caráter dessa mulher que resolveu temer ao Senhor. Foi uma decisão que ela tomou e aquilo fez parte da vida dela e aquilo vai em frente. E já que estamos hoje sobre os dias das mães, falamos sobre a mulher virtuosa, muita coisa já foi falado, inclusive acho que a Ana instalou um dispositivo lá, se subir lá você vai tomar um choque, né? E vai ser mandado de volta para baixo. Então não suba, por favor, né? Lembra disso que o Júlio falou. Está esquecendo o seu nome já. Mas a ideia hoje é a gente olhar um pouco assim sobre essa figura materna, né? Quando Deus criou o homem, o objetivo dele é que o homem, não estando só com uma companheira, pudesse espelhar a imagem de Deus. Então Deus criou o casal, a sua imagem e semelhança, e Deus concedeu a esse casal um atributo que só pertence a ele, né? O atributo maravilhoso da criação. E ele colocou mais na mulher, né, através da mulher, alguma coisa mais importante ainda. Então, a ideia hoje que nós vamos falar é as mães nos mostram mais de Deus. Em Marcos, capítulo 10, versículo 28 a 30, Jesus está falando do discipulado, como que os discípulos deveriam agir, e, de repente, numa certa altura, Pedro
no começo estava sonhando, até as mães dos discípulos estavam sonhando. Puxa, eles estão seguindo a Jesus. Então eles vão. Até uma mãe chegou lá para Jesus e falou: dá para eu tenho 2 filhos, dá para um sentar à tua direita e outro à esquerda? Porque eles estavam vislumbrando que Jesus libertaria a nação de Israel, montaria um grande exército, um grande reino, e aquilo que a nação de Israel sempre sonhou, ser uma nação, a constituição, com um rei, com um profeta, com um sacerdote. Jesus, ele era tudo, tudo nele mesmo. Então, era um sonho bem político. Se não haveria crise econômica, por Jesus, ele ressuscitava as pessoas e, ao mesmo tempo, ele multiplicava os pães. Então, era uma coisa muito fácil, como nenhuma outra nação teve daquela forma. A nação de Israel, com Moisés, desfrutou algumas coisinhas, mas eram socorros imediatos. Agora, com Jesus, a nação de Israel poderia atingir um alto nível, aquilo, nem aquilo que foi conquistado com Moisés, com Davi, com Salomão, não teria coisa igual. Então, os olhos brilharam, e até essa mãe chegou para Jesus e pediu se um filho podia sentar à direita e à esquerda. E aí Jesus começa com uma linguagem um pouco, parece negativa, um pouco de sofrimento, um pouco de dureza, e dizendo que o discipulado, eles que são discípulos, teriam recompensas, mas que essa trajetória, para se chegar naquilo que eles sonhavam, havia uma trajetória que não seria fácil. Nós sempre queremos chegar a ser igual um excelente jogador de futebol, um excelente cantor, uma excelente bailarina. A gente sempre almeja um jogador de tênis, a gente almeja lá puxa, se eu pudesse estar lá. Mas muitas vezes não consegue imaginar o quanto foi essa trajetória, o quanto que foi dureza. A gente vê o Léo, as crianças aí tocando, o Júlio, sabe? O Ken tocando bateria. Eu quero ser igual. Mas não se sabe quantas horas no banheiro eles gastaram treinando. Né? Meu irmão, ele toca muito bem, mas ele entrar no banheiro e era 1 hora ali dentro do banheiro, né? E era um negócio. Ainda bem que era no banheiro, porque se fosse em outro lugar ia irritar. E aqui os discípulos estão questionando a Jesus. Pedro chega assim, então, no versículo 28, fala: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Qual é a vantagem, então? Porque eles estavam vislumbrando estarem ministros do reino. E ele fala: olha, nós nos engajamos nessa missão sua. Então, qual é a recompensa? O que vai ser de bom para nós? E aí Jesus começa a responder a Pedro. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos, ou negócios, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, receberá a vida eterna. Então Jesus falou: há uma grande vantagem. Eu reconheço que vocês, quando eu chamei vocês deixaram a empresa de pesca, vocês deixou a mesinha lá onde coletava impostos. Eu reconheço, vocês largaram, vocês se envolveram, vocês se engajaram. Vocês abandonaram pais, talvez a situação econômica da família de vocês foi reduzida por causa que vocês se tornaram ausentes. Mas eu digo para vocês, Jesus fala, tudo isso que vocês largaram, vocês vão ter mais seguindo o Evangelho, estando comigo, trabalhando comigo. Agora, se a gente botar um olhar assim egoísta, e materialista,
A gente pode olhar, puxa, então eu abandonei tudo por causa do Evangelho, então eu vou receber mais casas, mais irmãos, né? Se meu pai não tem mais jeito, né? Minha mãe já está velhinha. Então, como esse negócio de ganhar irmãos e irmãs? E mães, né? Uma professora chegou para uma criança e fala, faz uma frase aí que mãe só tem uma. Aí a criança falou assim, olha, eu estava sentado no sofá, assistindo televisão, e minha mãe chegou assim, vai lá na geladeira e pega uma maçã para mim e para você. Aí eu fui na geladeira e cheguei para minha mãe e falei, mãe, só tem uma. Não é essa frase. Mas mãe, a gente tem uma. Que história é essa de eu receber mais mães, mais filhos? Talvez alguns já estavam naquela fase que não... E mais campo. Opa, campo é legal, né? Mas Jesus estava falando muito mais do que isso. Aqui na terra. É essa filiação espiritual que o Evangelho cria. Os vínculos espirituais que o Evangelho cria, que nos dá muito mais conforto e alegria da gente ter mais irmãos, irmãs e mães. É interessante que na vida de Paulo, ele teve muitos irmãos, muitas irmãs, que ele nem imaginava, e muitas mães, que foram imprescindíveis para o resultado, para a realização do ministério dele. Então, nós vemos nos discípulos essa realização que Jesus está falando aqui. E uma coisa que detalha, vocês vão ter tudo isso 100 vezes mais, mas com perseguição. Não, Jesus, perseguição não, o resto está bom, mas perseguição não. E aqui eu queria usar essa ideia de que nós, como cristãos, reconhecemos, aprendemos muito mais de Deus através das mães. E Jesus sabia muito disso. Primeira coisa que o fato de ser mãe, que é a ideia da maternidade, ela reflete a glória de Deus. Então, quando Deus criou o homem, rascunhou o ser humano no homem, daí Deus aperfeiçoou na mulher, ele colocou no homem alguns atributos, no homem e na mulher, para que a humanidade, o mundo, a história, aprendesse de quem Deus era. Para que olhasse, principalmente no caso aqui que eu vou falar para a mulher, e observasse que existia a assinatura digital de Deus. Deus, ele quer ser conhecido, porque quando entrou o pecado, entrou a miséria, o homem ficou em estado de miséria, de conhecimento de Deus, e cada vez mais, menos conhecimento de Deus o homem tem. Então, Deus propositadamente, de forma inteligente e não desastrosa, ele vem, já está planejado antes da queda do homem, para que o homem voltasse a conhecer Deus. Uma das coisas que nós vemos no Salmo 19:1 é que os céus proclamam a glória de Deus, a perfeição de Deus, quem Deus é, e o firmamento grita, anuncia quem Deus é, anuncia as obras das suas mãos. Então, a ideia aqui intencional de Deus é que ele quer ser conhecido. Deus não se esconde em algum lugar e vamos ver se dá certo, se o homem consegue me conhecer. O desastre do pecado é que o homem entrou numa situação de que ninguém busca a Deus, não há um justo sequer. Então, a humanidade, o pecado, estabeleceu o ser humano num estado de que, por ele próprio, ele nunca vai conseguir nem definir o que é Deus, nem encontrar Deus. Então, Deus, já no dia da queda, veio e perguntou para Adão, aonde você está? Por que você se escondeu? Então, Deus, ele vem e se revela. O que a gente tem
uma das palavras que a gente tem que pode definir o que é as Escrituras, que as Escrituras são definidas como revelação. A ideia de apocalipse. A ideia de que existe uma cortina e Deus abre essa cortina. Não somos nós, ou não foi nenhum homem que percebeu, Deus deve estar lá, mas tem uma cortina. Deixa eu ir lá e vou abrir e vou conhecer Deus. Deus é assim, 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 assim. Escreveu e veio e trouxe para nós. Não, foi Deus que abriu a cortina. Ele começou a abrir lá com Enoque, depois com Abraão, ele vai se revelando, depois ele vai se revelando aos profetas. Cada profeta ele não revela por causa da mensagem, do estilo da mensagem dele, por causa do conhecimento que Deus transmite para ele. Cada profeta vai trazer algum detalhe de quem Deus é, a respeito dos atributos de quem Deus é. Então, cada profeta fica, mas, espera aí, aquele outro profeta falou isso, mas Deus é isso também? Davi foi um dos profetas que mais trouxe a respeito de quem Deus é. E aí, então, a revelação perfeita, completa, inteira, integral, total, de quem realmente Deus é na sua inteireza, aconteceu quando? Em Jesus. Jesus é a perfeita e total, completa, e não uma mensagem enviada no papel. Ele veio e ele tabernaculou, ele esteve aqui. João fala que os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram. O suor dele foi sentido, ele se encarnou. O Deus encarnado completa revelação de Deus. Então, quando alguém hoje fala, eu tenho algo de Deus, mas é melhor do que Jesus? Então, a perfeição, aquilo que é perfeito em matéria de revelação, foi através de Jesus. Então, desde o começo, Deus tinha essa intenção de se revelar, fazer com que a gente conhecesse os atributos dele. E essa ideia do Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, é porque Deus queria que o homem, ao olhar para o universo, olhar para a criação, entendesse quem ele é, como que ele é. E todos os movimentos, todas as ideologias religiosas, elas são frutos de um coração afundado no pecado, com a ausência de Deus, num estado de miséria, que ficam inventando coisas. Então, cada povo, por observar a natureza, observar alguma coisa assim, em vez de ter um conhecimento de quem é Deus, o pecado que está nele cria a idolatria. Isto é, eles determinam que Deus pode ser isso, pode ser a lua, pode ser o rio, pode ser o mar, pode ser o fogo. Então, eles desviam a glória de Deus para outras coisas. E Deus estabeleceu para nós algumas coisas, deixou para nós, para que a gente observasse algumas coisas e aprendesse a respeito de quem Ele é e da sua glória, que não é comparável a qualquer outro elemento que é definido como Deus pelas religiões. Então, a pergunta que fica é: o que Deus tem nos a ensinar sobre a sua glória através da maternidade? A maternidade nos mostra muito de Deus e mostra a glória de Deus. Mas como que isso pode? Então, isso significa que uma mãe, que uma mulher, ela está escolhida por Deus para nos revelar quem Deus é. E na maternidade isso revela coisas importantíssimas. Vamos ver? Olha só, a maternidade abraça a dor da queda. No estado que nós estamos, não é igual ao estado que Deus planejou, nós sabemos. Deus criou o homem e a mulher, e depois, em cada coisa que Deus criava, Deus falava assim lá em Gênesis, e viu Deus que era bom. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Criou Adão e viu Deus que era bom. Aí Deus dá uma olhada na situação, sabendo, mas Ele registrando isso para nós. Deus não é uma pessoa que vai fazendo tentativas, mas quando Deus criou o homem, toda a natureza, toda aquela beleza, todo aquele jardim fantástico, a terra, o universo, o cosmos, os enfeites do universo,
Depois de criado o homem à sua imagem e semelhança, Deus pronuncia: viu Deus que não era bom o homem estar só. Então Deus faz Adão adormecer e do seu lado, de uma costela, ele cria a sua esposa, alguém idôneo, a ideia de que alguém que se encaixasse. Depois que Deus criou, quando Adão acordou e viu Eva, na nossa Bíblia está escrito, Adão falou assim, afinal, porque ele observava toda a criação, todos os animais, e viam que sempre havia um encaixe entre a fêmea e o macho, mas não tinha nada na criação se encaixava no nível que ele era. E viu Deus a situação de solidão, de incompatibilidade de Adão com todas as outras coisas? Quando Deus vê aquilo, Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Deus cria a mulher. Na hora que Adão acorda, olha para a mulher, a primeira Miss Universo, o que Adão falou? Ele fala, afinal, essa é carne da minha carne, sangue do meu sangue, corpo do meu corpo. Ela é tudo, ela é compatível. A ideia de que Deus fala, vou criar alguém que seja idôneo, a ideia de compatível, alguém que se completa. Não é uma concorrência, é uma complementariedade. E Deus criou Eva. E quando Deus vê ela, afinal, ele fala, afinal, em outras palavras, numa palavra traduzindo o hebraico da palavra que ele falou, ele simplesmente falou, uau! Adão todo feioso, né? Devia ser muito bonito ali, mas quando Adão viu tudo, algumas coisas que ele não tinha experimentado ao ver a leoa, ao ver a girafa, ao ver a elefanta, ao ver tudo aquilo lá, nada despertava. Mas quando ele viu, só de olhar, a mulher criou para ele, surgiu nele algumas coisas que ele nunca tinha sentido, que foram criadas por Deus, para que o homem tivesse esse prazer com a mulher. E Adão falou, uau! Parece que a visão para outras coisas foram fechadas, e ele só olha agora para Eva. E Eva recebeu um presentão de Deus, né? Ela recebeu o dom da geração. Né? O dom único que foi dado às mulheres é precisamente aquilo que a queda prejudicou. Quando eles pecam, Deus anuncia para eles, olha, as suas gestações, as suas ovulações serão mais constantes, serão doloridas e o parto será com dor. Eu posso estar imaginando, inventando algumas coisas. Satanás tinha conhecimento de tudo isso, de quem Deus é, e agora ele vem aqui enciumado, porque Deus deu para Adão e para Eva uma soberania mediada, agora eles vão ter domínio sobre todas as coisas, em nome de Deus. E eles vão glorificar a Deus. E Satanás percebe que um ser criado à imagem de Deus vai glorificar a Deus. E ele queria toda a glória para ele. E olhando agora para esse casal, que vão gerar outros seres à imagem e semelhança de Deus. E vão gerar outros seres. E esses seres, por causa de terem a imagem e semelhança de Deus, se continuarem tendo essa ligação com Deus, cada vez mais terá uma multidão com livre e espontânea vontade para glorificar a Deus. Então, com urgência, Satanás aqui tomou posse da serpente e enganou esse casal. E sabia que esse engano, se houvesse a queda, esse atributo que a mulher recebeu, de portar, de ser um vaso que ia gerar novos seres à imagem de Deus, seria prejudicado. Além de prejudicar agora que, alguns teólogos falam que depois da queda, o homem teve medo
e tentou pegar folhas para cobrir os seus órgãos genitais. Por quê? Porque agora esses órgãos que foram criados por Deus vão produzir não mais seres que vão glorificar a Deus, mas seres que vão se tornar rebeldes contra Deus, mas seres pecadores, porque Adão e Eva, a partir de agora, não vão criar, não vão gerar seres à imagem de Deus, vão gerar seres à sua imagem e semelhança. E é o que Gênesis fala. Adão e Eva tiveram relações e geraram tal e tal pessoa à sua imagem e semelhança, não mais à imagem e semelhança de Deus. Satanás sabia que ele poderia prejudicar, e não somente prejudicou a multiplicação desses seres agora pecadores que recebem a transmissão da natureza pecaminosa, ele também sabia que agora, eu imagino que antes, se Adão e Eva não tivessem pecado e eles gerassem algum filho, as ovulações e a menstruação não seriam doloridas, porque elas seriam muito espaçadas por muito tempo. E o parto não teria dor. O trabalho de Adão não seria no meio de espinhos e abrolhos, não seria difícil. E o pecado trouxe essa dificuldade. A maldição contra Adão foram sair do jardim do Éden, que tinha a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, que ele não podia, agora Deus está protegendo eles para que eles não comam da árvore da vida, para permanecerem nesse estado de pecador. Então Deus retira eles lá para que eles possam, a humanidade possa ter uma oportunidade de redenção, de reverter esse quadro. Mas era um lugar propício, um lugar que o trabalho era prazeroso. A inteligência que Adão tinha, a habilidade que Eva tinha. Imagine os animais ali ao redor deles e Eva, né, enfeitando cada animal. Não dá para imaginar o que seria isso. E agora eles não podem ficar mais lá, a vida foi difícil, Adão recebeu o seu sofrimento e Eva agora vai ter dores de parto. E as concepções iriam ser multiplicadas. Hoje nós vemos que esse precioso dom da gestação, que revela quem é Deus, é dolorido para as mulheres. E as mulheres abraçam isso, a dor da queda. Mesmo em queda, as mulheres se alegram, sofrem e abraçam a dor da queda. A dor da gravidez, do nascimento, ele manchou o dom da maternidade. Mas essa mancha abre caminho para uma nova possibilidade, a redenção. Um dia uma mulher, uma jovem, que já tinha sido anunciada no Antigo Testamento, ela vai ficar grávida do Espírito Santo, que vai gerar o nosso Senhor Jesus Cristo, vai trazer para a humanidade o Redentor. Não significa que Maria não teve dores, ela teve dores complicadíssimas, tanto na geração como também no parto. E depois do parto, no resguardo, vocês sabem os nomes, nem eu sei direito. Maria passou como mulher escolhida por Deus, passou todos os sofrimentos. Então, aquilo que foi prejudicado por causa do pecado, agora Maria abraça essa dor e esse sofrimento para nos trazer a redenção. Todos nós estivemos em Adão e em Eva, mas toda mulher está em Maria. Toda mulher, ela pode ter o orgulho de saber que uma mulher foi usada por Deus, abraçou, apesar da dor, apesar do sofrimento que o pecado trouxe, abraçou aquele ato de ficar grávida e gerar a redenção.
Segundo lugar, a maternidade acolhe a submissão. A mulher é o terreno fértil que abraça, aceita e faz crescer a semente da vida. Toda mulher, a maior parte das mulheres, elas querem multiplicar, trazer outra pessoa à imagem e semelhança de Deus. Então, apesar do sofrimento, ela abraça o fato de ela ser um terreno, um campo fértil para gerar novos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. As mães são chamadas a mostrar a todas as pessoas como devemos agir em relação a Deus. Mesmo nesse ambiente de pecado, mesmo nessa trajetória que ainda não estamos na eternidade, sofrendo com a gestação, com as cólicas, com o nascimento, mesmo assim, isso daí ilustra como nós devemos agir com relação a Deus. É interessante que Jesus, quando queria falar do reino dos céus, como que ele é, como se tornar o reino dos céus, ele usa a figura de um semeador saiu a semear, que joga sementes num campo, e tem sementes que caem em lugares ruins, mas aquela semente que cai num bom terreno, o terreno abraça essa semente, nutre, aloja essa semente e dá bom fruto. É a mesma coisa que as mulheres, as mães, mesmo nesse estado, nessa dimensão ainda que nós não temos da redenção completa, mesmo com o sofrimento, elas abraçam, elas acolhem, elas aceitam aquela semente e, ao aceitar aquela semente que é transmitida pelo homem, ela faz gerar dentro dela uma nova vida. Esse fato que acontece com a mulher ilustra aquilo que acontece nas nossas vidas quando nós aceitamos, quando nós acolhemos, quando nós nutrimos, quando nós zelamos por aquela semente que Deus planta no nosso coração, que é a semente da salvação, a semente da vida. Tem alguns momentos, pessoas que estão andando por aí, muitas vezes até bêbados, já conheço, tenho até amigos que estavam bêbados e eu vi um pregador falar alguma coisa, então, por um acidente, de repente, aquela semente da palavra entrou no coração dele, e ele começou a achar algumas coisas diferentes, começou a ter outros gostos, outras preferências, e depois, puxa, eu acho que eu preciso conversar com alguém sobre isso. Então, a semente da vida foi mudando, foi crescendo, foi transformando a vida dele, até que a vida de Cristo ela é gerada dentro dele e passa a existir. A mulher, a maternidade mostra isso para nós. Ela ilustra. Então, a maternidade ela nos mostra muito sobre como Deus funciona. E Deus quer que os homens, que a humanidade entenda como ele funciona. Deus funciona assim. Como a mulher, ao se tornar mãe, passa por esse processo, a mesma coisa acontece conosco. Uma semente é plantada em nós, e quando nós acolhemos, isso daí vai gerar uma nova vida, um novo ser, algo produtivo, algo muito belo. A maternidade ilustra como Deus mostra essa questão de que nós, quando vemos Deus querendo plantar uma semente em nós, nós devemos aceitar. E não é um estupro, não é uma violência. Deus quer plantar essa semente em nós através de um ato de amor, de um relacionamento. E, ao mesmo tempo que Deus planta, Ele que vai cuidar dessa nova vida em nós. A maternidade ilustra isso. A maternidade também ilustra a respeito da igreja. As mães nos mostram muito de Deus. Estão percebendo? E a maternidade ilustra para nós como que a igreja, que Deus, o próprio Jesus, 2 vezes no Evangelho de Mateus, ele fala sobre a igreja. Ele fala que sobre a afirmação de Pedro, ele vai edificar a sua igreja. E sobre o cuidado, zelar pela pureza da igreja, é que a igreja deve agir. Então, 2 vezes Jesus Cristo falou a respeito da igreja.
Nada mais. A igreja era um mistério, era algo oculto, era algo que não estava profetizado no Antigo Testamento. E aí Jesus Cristo monta a igreja, todo povo, raça, língua e nação, sendo um só povo, uma só pessoa, um só corpo, o corpo de Jesus Cristo. E Gálatas 4:26, Paulo está falando dessa Jerusalém espiritual. Não mais essa Jerusalém como se fosse a nação de Israel, mas existe uma Jerusalém, um povo de Deus, aqueles salvos, aqueles que já estão livres do pecado, aqueles que estão com Deus. Então ele fala assim, mas a Jerusalém lá de cima, ela é livre e ela é nossa mãe. Existe uma igreja, que nós chamamos de igreja universal, não do reino de Deus, mas a igreja que é a de Jesus Cristo. É aquelas que são somente os salvos, aquelas que estão escritas no livro da vida. E essa igreja lá em cima, ela se manifesta em igrejas locais. E que se reúne como a nossa aqui. E que somente Jesus Cristo sabe aqueles que são genuinamente salvos. Aqueles que acolheram a semente da verdade e tiveram um novo nascimento. Muitas pessoas se enganam, acham que ser salvo ou pertencer a uma igreja, é ser atuante numa igreja. Não. Ser salvo, estar na igreja celestial, a igreja universal de Cristo, e ter o seu nome escrito no livro da vida, é reconhecer que você é pecador, não tem solução, e somente Jesus pode salvar. E você crê no sacrifício de Jesus em favor de você. Então, quando você faz isso, ninguém sabe se realmente nós já fizemos. Nós podemos enganar, podemos usar terno, carregarmos Bíblia, falarmos a linguagem do crentez, mas podemos só buscar alguma vantagem, e talvez assim para Deus nos livrar de algum problema, para enriquecer, ou para nos tirar do buraco, mas a gente não entrega o nosso coração, não crê, não reconhece que é pecador. Então nós podemos viver por um certo tempo, enganando pessoas, enganando até o grupo em que nós estamos. Mas ter o nome na lista dessa Igreja Universal é somente Jesus Cristo que faz isso, somente aquele que conhece. Nós podemos suspeitar, puxa, essa pessoa parece, porque as suas atitudes, a sua forma de pensar, a sua forma com que ela se relaciona com as pessoas, então ela demonstra frutos dignos de arrependimento. E a maternidade, ela revela essa igreja universal, que é manifestada em pequenos grupos como a nossa. Nós nascemos na igreja. Ninguém que crê em Cristo é para crer em Cristo e viver a vida individualmente. Quando você crê em Cristo, você é batizado com o Espírito Santo e no Espírito Santo. E pelo fato de estar batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo é ele que junta, nos liga com todo aquele que pertence a Cristo. Então, não existe salvação. Alguém pode dizer, eu sou salvo, se ela não estiver ligada à igreja de Cristo. Nós somos plantados, nós somos juntados, nós somos selados, nós somos grudados, nós somos afiliados à igreja de Cristo. Por isso que nós, em alguns casos, se chamamos de irmãos, porque somos isso. Então, nós nascemos na igreja e ela nos amamenta. Ela nos dá o leite, né, inicial, o leite da palavra de Deus. Esse é o propósito da igreja. Né, os irmãos mais maduros dão a mamadeira, dão a palavra de Deus, genuína palavra de Deus, para que a gente, depois que crê em Cristo, nascemos de novo, olha a linguagem, nascemos de novo, nós sejamos nutridos por aquele leite que nos dá a vida, nos leva à vida. Então, a figura de uma mãe amamentando é a mesma figura do que é uma igreja. As mães nos mostram muito de Deus. Então, a mãe, ela cuida, a igreja cuida. A mãe protege, a igreja protege. A mãe direciona, a igreja direciona. A mãe encoraja, a igreja encoraja. E tem uma lista enorme que a gente podia colocar aqui. Então, no papel da mãe, nós vamos perceber qual que é o papel da igreja. Sem as mães, nós estaríamos o quê? Nus, famintos
e com medos. Em certa época da vida, né, a mãe dá uma bobeadinha, quando vê, a gente está pelado lá no meio da rua, lá no meio. Né, tá, vem aqui, menino, o que é isso? Então, elas nos protegem, elas nos cuidam. A mesma coisa é o papel da igreja. As mães são uma imagem visual do cuidado tangível, do cuidado real, do cuidado que a gente pega de Deus por nós através da igreja. Olha só o privilégio que vocês têm, mães, de revelar como que Deus cuida de nós. É por isso que Deus usa essa linguagem muito familiar. Ele é o pai, tem um filho, o nosso irmão. Então, e principalmente, a mulher, ela tem um aspecto muito especial. Nós, homens, temos que aceitar isso e se alegrar. Só que tem uma situação. Tem aquelas mulheres que não se veem nunca casadas. Tem uma vocação de servir, de ajudar. E o próprio apóstolo Paulo, olha, se você quiser casar, case. Se não quiser casar, você vai servir melhor ao Senhor. Eu tive amigas no seminário que elas não se interessavam pelo casamento, não se interessavam pela falta que teriam sem ter um filho. Então, elas ficariam o legado delas não teria uma descendência. No Antigo Testamento, chegou a ser um sofrimento para algumas mulheres, quando elas casavam e não podiam dar frutos, filhos para os seus maridos. Era quase que uma maldição. E é incrível como Deus pegou várias mulheres nessa situação e trouxe à vida os seus filhos para executarem uma obra muito bonita. Nós temos Ana gerando Samuel, nós temos Sara lá com Abraão. Então, Deus, ele gosta de trabalhar com isso, trazer à existência, de forma sobrenatural, aquilo que nunca poderia se tornar vivo, né? Que era o fruto da vida dessas mulheres. Mas tem mulher que tem o prazer, ela quer ter essa liberdade, ela quer servir mais, ela quer socorrer mais, ela quer ajudar mais. Então, o que nós chamamos de mães sustentadas pela fé. Eu e a Rosana tivemos 5, 6, nem sei, mais, né, Rosana? Que trabalharam no seminário, trabalharam no Palácio da Vida, que elas tinham uma disponibilidade, cuidavam das meninas e até influenciavam os rapazes e davam esse serviço. E tem muitas mulheres hoje, mães hoje, que os filhos já saíram de casa, elas estão solteiras, estão sozinhas, e como elas se engajam nesse papel de serem mães de outras pessoas, servindo, cuidando, ajudando, então fazendo esse papel completo como mães. Então, o que eu escrevi aqui, a mulher de fé solteira ou infértil, aquelas que não podem gerar filhos, elas encarnam o amor da maternidade através de trabalhos especiais ao Senhor. Alimentação, sustento, hospitalidade, discipulado, socorro, serviço na igreja e muito mais. Apesar de não terem aquela bênção da maternidade, muitas dessas são chamadas e honradas como mães. Nessa situação, a mulher sem descendência biológica pode ter filhos cristãos que se levantam e chamem ela de bem-aventurada. Então, ser mãe, o privilégio da maternidade, de você gerar um outro ser, é um dom de Deus, que foi prejudicado pela queda e que está sendo restaurado através da nossa conversão a Cristo. Quando cremos em Cristo, nós pais e vocês mães têm o privilégio agora de não somente gerar uma nova vida, mas gerar um discípulo de Cristo. Nós estamos cuidando dos nossos filhos não somente para nós, para ser bem-sucedidos, famosos. Nós estamos criando nossos filhos para serem discípulos de Cristo e para fazerem discípulos de Cristo. E tem algumas que são mães de fé. Jesus Cristo era sustentado por um grupo grande de mulheres.
Paulo era sustentado, cuidado por um grande grupo de mulheres. E até alguém o criticava, e ele falava, por que eu não posso, se Pedro pode também? Então, críticas vai ter em tudo quanto é lugar. Pessoas mal intencionadas vão olhar para a situação dessas mulheres que socorrem os outros com malícia, com ciúmes, com inveja. Mas essas mulheres, sustentadas pela fé, elas abraçam, elas cuidam de pessoas que muitas vezes não conseguem ser cuidadas por ninguém. Meus filhos, quando a gente veio para o Japão, meus filhos ficaram no Brasil, no seminário. Houve várias mães que abraçaram, adotaram eles. Eu sou grato a Deus por essas famílias que adotaram nossos filhos, porque nós estávamos longe. E mães que estavam acompanhando, dando dura neles, perguntando, sustentando, socorrendo, consolando. E muito do que eles são hoje, eles são por causa da ajuda dessas pessoas, dessas mulheres bem-aventuradas. A maternidade, além de glorificar a Deus, de mostrar quem a igreja é, e ter a maternidade sustentada pela fé, a maternidade, ela ilustra quem Cristo é. Olha só esse versículo em Mateus 23, 37. Jesus fala assim, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus Cristo está falando que a vinda dele, o ministério dele, a preocupação dele, o empenho dele é ajuntar os seus filhos debaixo de uma asa, de um cuidado que uma mãe, ele está falando de uma galinha aqui, tem. As mães, elas revelam esse caráter de Cristo, como Cristo nos trata. Esse desejo de ter todos os seus filhos cuidados, saudáveis, debaixo das suas asas. Mesmo que aqui nós tivemos um depoimento, um relatório, um testemunho dessa preocupação e do reconhecimento de uma filha, de tanta dor de cabeça, tanta preocupação deu à sua mãe, porque não queria ficar debaixo das suas asas. E quebrou a cara. Em determinado momento, pela graça de Deus, reconheceu e agora promete, né, que um dia a mãe será glorificada, a mãe será honrada por esse novo comportamento transformado. Esse é o objetivo de Cristo, esse é o objetivo de toda mãe. Essa característica da mãe de querer todos os filhos bem cuidados, protegidos do mal, e quando um sai correndo atrás. Essa é a característica de Jesus. Jesus usou outras linguagens, outras analogias, dizendo do pastor, quando uma ovelha ela escapa, ele vai atrás até encontrá-la. Quando uma moeda escapa, se perde, ele vai atrás. Esse é o papel que muitas vezes nós, pais, só ficamos bravos e não queremos ver mais a cara daquele filho que nos traiu. Aí ele é preso, mas quem vai estar domingo à tarde visitando na frente da penitenciária? O pai? Quem que está lá? As mães. Então, a mãe, nesse processo da maternidade, ela ilustra como Cristo faz conosco. Ele não desiste. Ele trabalha para que a gente chegue a um ponto de estarmos juntos debaixo das suas asas. As mães são um presente para toda a humanidade, porque nos mostram como é Deus. Numa mãe amorosa, vemos Cristo que deseja reunir o seu povo como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Quer conhecer um pouco de Deus? Observe como que as mães agem, o natural delas. Então, elas são uma bênção para nós. Nós temos as Escrituras, nós temos a pessoa de Jesus, nós temos a natureza, mas Deus nos deu também as mães, para que a gente entenda um pouquinho como Deus age conosco. Tudo aquilo que revela Deus, revela fortemente quem Deus é, vai ser atacado.
vai tentar ser manipulado, prejudicado. Para quê? Para que a humanidade não venha conhecer a Deus. Então perceba quantos ataques as mães recebem para que mudem, para que desistam dessa característica da mulher virtuosa. Porque se elas permanecerem nisso, Deus vai ser conhecido. E toda mulher que permanece, que luta para ser uma mulher virtuosa, uma mãe virtuosa, ela revela quem Deus é. Em 1989, eu estava no Rio de Janeiro, num lugar meio, quase uma favela. E alguns alunos do seminário estavam dando a gente todo dia está aí no mesmo lugar, tipo EBF, Escola Bíblica de Férias, né? E aí estavam falando sobre Deus é Pai, Deus é Pai. E num determinado momento, uma aluna fez um convite para a criança, então, crer em Cristo, porque Deus é Pai. Aí um menino falou para essa aluna, eu não quero, porque se Deus é Pai, Ele é igual ao meu pai. E eu odeio meu pai. Então percebe o mundo secular o que faz? Ele tenta prejudicar essa revelação que a maternidade transmite para as outras pessoas. Lute contra isso. Busque o que a palavra de Deus traz para nós e desfrute desse prazer. Seja grata por Deus ter escolhido você. O que nós vimos hoje é que as mães nos mostram mais de Deus. Conhecemos muito mais a Deus através da maternidade, no caso das nossas esposas, nossas amigas, nossas irmãs. O que a gente viu hoje é que a maternidade reflete a glória de Deus. Olha que coisa legal. Ela abraça a dor da queda. A gente fala assim, né, quando a mulher sente dores de parto, ela consegue entender o que nós homens sentimos quando temos dor de dente. Deus é sábio. A maternidade acolhe a submissão, essa ideia que nós devemos receber de Deus a boa semente, estar ávidos e com amor. Deus planta em mim a semente que vai gerar vida. A maternidade ilustra a igreja. E nós, como igreja, devemos olhar como as mães funcionam para agir como mãe para as pessoas, os novos crentes ou alguém que ainda não foi gerado. A maternidade, para alguns, é sustentada pela fé. O fato de se você conhece alguém que não pode ter filhos ou não quer casamento, ela tem um ministério como mãe. Cuidar de outras pessoas, zelar de outras pessoas. E é interessante, né? Algumas vezes, né, Priscila? O Gael tem várias mães. Né? Como é gostoso a gente saber que outras pessoas cuidam e dão um alívio até para essas mães. Né? Isso é um ministério sustentado pela fé. E a maternidade nos mostra Cristo. Esse desejo de Cristo, de que nós estejamos todos debaixo da asa dele, nenhum desviado, nenhum fora, nenhum sofrendo os ataques e a chuva, o frio que esse mundo nos dá. Amém? Você tem alguma coisa que encaixaria nessa ideia aqui hoje? Pode falar. Tem alguma coisa assim que você gostaria de falar? Que algumas vezes, quando a gente está ouvindo, eu sou assim, quando estou ouvindo um pregador, vem algumas ideias, puxa, podia falar isso. Tem alguém que surgiu alguma ideia, alguma coisa que se encaixa nisso que a gente viu hoje? As mães que não é filho biológico, mas elas agem e vão suprir, agir como mãe, e vão dar tudo aquilo. Esse processo de adoção é algo fantástico, que revela muito de Deus. Nós somos filhos adotivos, nós não somos filhos naturais, nós somos filhos rebeldes, em que Deus nos adotou. E uma vez adotado, não sei se vocês sabiam, uma vez que é registrado o seu nome
como filho adotado, ninguém pode desfazer isso. Não tem jeito de desfazer, mesmo que não seja do próprio sangue. E é isso que aconteceu conosco com Cristo. E nós podemos até chamar legalmente, quando nós adotamos, legalmente, assim, de forma correta, você não é mãe, você não é pai, você é madrasta e padrasto. Mas o sentimento, mais a atuação é de pai e mãe. E no caso da mãe, ela vai atuar de uma forma muito maior do que o próprio pai no processo de adoção. Mais alguma coisa? Tranquilos? Parabéns, mamães. A gente aprende muito de quem é Deus através de vocês, da glória de Deus, da igreja, a respeito de Jesus, através de como vocês são. E muito obrigado por serem mães, porque nós não conseguiríamos ser. Amém? Vamos orar?